for, aí a gente vai brincar com fogo até dezembro, até o Natal, até a hora de botar o Chester dentro do forno. E aí é perigoso. O Inter vai reforçar o seu plantel. Tem essa necessidade. Até porque o homem falou o seguinte, tem um grupo curto, né? É, a frase do teu amigo. Mas é verdade. É. Não, ele é uma realidade. O grupo é curto, né? A gente falou isso antes, inclusive, do início do Campeonato Brasileiro, a gente vem alertando. Todo mundo acho que tem essa consciência, Cara, não tem nada de novo. A gente vence de 4-2, a gente falou sobre isso, eu falei sobre, está registrado isso, eu dizendo, no momento de desfrutar, o Inter jogou bem, mas não podemos entrar numa zona de conforto. O Inter precisa se reforçar porque o elenco ele é curto. Faltam peças. Mas ninguém aqui se iludiu, no nosso caso, pelo menos. Tem gente dizendo, vocês estão apoiando muito o Ronaldo, vocês estão enchendo a bola do Félix Torres. A gente está sendo razoável. Félix Torres jogou 10, 12 partidas como titular? Não, né? Acho que foi o primeiro jogo. É a primeira. Mas então, é porque isso. É só cara, um pouco de paciência. É que paciência é um artigo raro hoje em dia para o torcedor. Se tu não botar adjetivos, tem muita gente que fica brabo. Entende? E a análise, tipo, é o seguinte, se tu não diz que o cara é um monte de adjetivo ruim, é bem isso mesmo, necessariamente no raciocínio da pessoa, porque ela pensa de maneira dualista, maniqueísta, necessariamente pegar o Félix Torres, que no caso é zagueiro, tu tá dizendo que ele é o Beckenbauer. Entendeu? Se tu não diz que ele é fezes... Tu tá dizendo, o cara raciocina, tu tá dizendo que o cara é o Beckenbauer, então, cara, se eu tivesse dizendo que ele é o Beckenbauer, eu teria dito, ele é o Beckenbauer, e não que ele não é fezes, certo? Aí os caras ficam bravos, cara. A mesma coisa o Ronaldo, ninguém tá dizendo que ele é o Rodri ou o Busquets, porque se a gente achasse que ele fosse o Rodri, o Busquets, o Fernando reencarnado, a gente ia dizer que ele é o Rodri, Busquets e o Fernando reencarnado. E mas depois não. o Bruno puxa os cabos da parede, né? Porque a gente não poderia ficar no ar, obviamente. Também. Mas a questão é essa. Então não é porque tu não tá ali dizendo que o cara é um monte de palavrão negativo que ao mesmo tempo tu tá dizendo que o cara é o melhor jogador do universo da história naquela posição, ou um dos melhores que seja, ou que seja um baita jogador. Também não é isso. É só uma coisa mais mediada, que nem ali, assim, rapidamente, que nem eu... Antes de começar o programa ali que eu falei com o Brião, a gente estava falando sobre a questão de fazer a discussão política. Como é que eu enxergo, no meu entendimento? Primeiro, o Internacional tem uma democracia que funciona e, na minha opinião, é uma das maiores patrimônios do nosso clube. Não é à toa que é a maior eleição de clube. Funciona. E a gente tem que ter orgulho disso, porque a vontade do sócio-torcedor ela se faz valer. Esse é um ano de eleição. Vai ter o momento da gente se engalfinhar como sócio-torcedor sobre a parte mais política. Daqui até lá, não resolve tu ficar dizendo o seguinte, é culpa de não sei quem que é incompetente. Na minha opinião, funciona muito mais as críticas construtivas, de dizer o Inter tem que contratar, o elenco é insuficiente, não dá para repetir tal coisa, tu tem que disputar, essa é a minha forma de entender, isso tem a ver com política também. A melhor maneira de ajudar o Internacional é tu disputar as decisões que são tomadas. Tu tem que disputar as decisões. Tu tem que tentar, de alguma maneira, interferir nas decisões. Mas com embasamento. É claro. Apresentando argumentos. Mas é o que a gente tenta fazer aqui. Tem gente que prefere a gritaria. A gente Por não vai isso, fazer gritaria. Esse é o problema. Nós não vamos fazer gritaria. Esse é o problema. Tu, tipo assim, na boa, eu te digo o seguinte, vamos lá, vamos pensar em termos práticos. A eleição é no fim do ano. Em termos práticos, eu digo assim, o Alessandro Barcelos é o incompetente. Essa é a minha opinião sobre o jogo de ontem. Em termos práticos, isso vai mudar o que em relação aos problemas que a gente consegue detectar no time? Todo mundo aqui apontou problemas. É óbvio que se o clube tem uma gestão, a responsabilidade final é da gestão. Tipo, é meio óbvio isso. Só que o que acontece? No final do ano vai ter eleição, que é o momento da alternância de poder. Democracia pressupõe a alternância de poder. O Alessandro já se reelegeu, nem vai ser candidato. Nem vai ser candidato. E aí eu pergunto para vocês, sinceramente, em que momento da história da humanidade aquele discurso sem apontar nenhuma saída, ou seja, o discurso crítico não construtivo, ajudou alguma coisa? Eu quero exemplos. Eu quero exemplos. Que só tirar pedra tenha feito todo... O Bolívar viveu momentos de baixa no Inter. Não foram todos os anos ganhando tudo. São 2 Libertadores. Quantos anos tu jogou no Inter, Bolívar? Total 8. 4, depois 4. 8 anos. 2 Libertadores. Não 8 Libertadores. Sim. Nenhum brasileiro e nenhuma Copa do Brasil.
Então, quer dizer, teve uma oscilação, ainda que fosse um baita de um time. Sim. Os caras nos respeitavam, tinham medo, a torcida tinha orgulho do time, a torcida jogava junto. Não é um acaso a Popular ter surgido na tua geração jogando no Inter, que é a maior torcida que já teve ali no Beira-Rio, que mais alenta, que mais grita, que não é um acaso, é um reflexo do que vocês faziam dentro de campo, mas também oscilou. Sim. Também oscilou. Cara, o Abel Braga, velho, os caras ganham o Mundial 2007, o Abel é demitido. O Abel Braga é demitido em 2007, por causa do gauchão. Sim. Por causa do gauchão. Aí vem o Alexandre Galo. Vocês lembram disso? Ai, meu Deus. Campeão da Recopa, Sul-Americana. Exatamente. Aí depois volta o Abelão de novo. É. Tá? Mas só estou dizendo o quê? Que eu, não se trata, eu não vou... tipo assim, eu tenho evitado fazer uma discussão mais de âmbito político, porque tem eleição no final do ano e acho que eu posso ser mais útil à instituição fazendo críticas construtivas, apontando coisas que eu acho que a direção deve fazer. É interferir nas decisões tomadas. É dizer o perfil de jogador que eu entendo, a média de idade, por exemplo, nós estamos discutindo. O Brião falou, eu entendo que essa é a postura que a gente tem que ter. Ele conta o seguinte... os 45 pontos, poupar no Campeonato Gaúcho e priorizar o brasileiro. Resumidamente. Isso é disputar a posição das decisões que estão sendo tomadas. Sim. É isso que a gente tem que fazer. Mas eu acho que a gente consegue passar esse recado. Tanto que agora no Superchat aqui, ó, TV Ubuntu. Grande abraço, pessoal. Eles dizem o seguinte, ó, poucos no Rio Grande, mesmo entre identificados, fazem análises embasadas como vocês. Assistimos sempre no estúdio da rádio em Bom Retiro do Sul. Um abraço, pessoal de Bom Retiro do Sul. Cidade Bacana. Queridíssima, TV Ubuntu. Resumindo tudo, né? O Inter acima de tudo. O Inter, instituição. Mas o claro. Bolívar, ele está na contagem dos 45 ou não? Independentemente de apontar caminhos, Vou na mesma, no mesmo relato do Brião. A gente sabe, pelo ano que a gente passou, por ter um elenco enxuto, a gente sabe o quanto o Campeonato Brasileiro ele é difícil. A gente sabe, não tem enfrentamento. Tu fala assim, ó, eu vou enfrentar o Flamengo, na próxima é o Palmeiras, a outra vai dar uma aliviada, na outra é o São Paulo. E assim vai, cara. O Campeonato Brasileiro é muito difícil. A gente sabe. A gente viu ontem Chapecoense e Santos, Chapecoense atropelando o Santos. o São Paulo em crise venceu. Tudo bem que o Flamengo também está... Exatamente. Né? Então, tipo assim, eu acho que pelo elenco que a gente tem, sabendo que são poucas peças, mas esperando que a direção traga jogadores durante a competição, que a gente se preocupe em primeiro. Cara, vamos atingir o primeiro objetivo. Qual que é? 45 pontos. A partir daí, se o time estiver equilibrado, se tiver as contratações necessárias, que a gente começa a pensar algo para frente. Até porque lá na frente, essas grandes equipes vão estar disputando competições internacionais. E aí já começa a ter um equilíbrio onde o Inter pode aproveitar esse momento. Glauco, vou pedir licença para voltar ali na fala do Alê, porque ela é importante. Política, esse é um termo importante para esse ano. Porque falar, como disse o Alê, e apontar dedos hoje, pode ser encarado como fazer política e pode ser muitas vezes política. Ficar em silêncio também pode ser política, ainda mais no ano da eleição. Nós temos uma realidade bem consolidada hoje. E o Alê sabe bem porque ele esteve lá dentro. A pressão de fora muitas vezes afeta as decisões que lá são tomadas. O plantel atual montado é pela direção atual, sim, cabeçada pelo Barcelos e todos os outros dirigentes. O Fabinho e o Abel chegam numa reta final para remontar um plantel já quase sem recursos, com escasso tempo, com o Campeonato Brasileiro começando em pouco mais de um mês. O grosso desse plantel, quem montou, foi a direção a anterior, especialmente com o D'Alessandro, com o André Mazuco, com o José Olavo Bisol, com o presidente. E nós temos um problema muito grande. Nós estamos em um Campeonato Brasileiro claramente com um plantel insuficiente para a nossa realidade, que é, pelo menos na pior das hipóteses, classificar a Copa Sul-Americana. Hoje a nossa realidade me parece muito clara, é permanência na Série A. Com uma surpresa, com daqui a pouco crescimentos improváveis de jovens, e tomara que eles aconteçam, pelo bem da nossa instituição, pelos próximos 10 anos, Alê. Para que o Inter seja viável financeiramente, o Inter precisa que 4 ou 5 jogadores, pelo menos da base esse ano, estourem, deem retorno desportivo dentro do campo e possam ser vendidos. Porque hoje, infelizmente, a gente está acendendo uma vela para o esporte clube improvável. A gente está com um planejamento que hoje é insuficiente para a nossa realidade no brasileiro. Nós temos um plantel que não está hoje de acordo com a nossa demanda na competição. Se o Inter não contratar, e o Pesolano não vai fazer milagre, apesar de que, pelas falas dele, claramente ele está imbuído em tentar fazer um milagre, a gente vai ter um ano de muito sofrimento.
Então, assim, ó, fazer a pressão aqui fora, apontar o dedo e também pedir cobrança e pedir movimentação de quem está lá dentro. E repito, isso não é diretamente para o Fabinho e para o Abel, eles chegaram ontem. Mas tem pessoas que estão há mais tempo e precisam da resposta. Se o Inter não conseguir abrir os olhos e fazer as movimentações necessárias, vai ser um campeonato de sangramento. É o que manda a tendência. A gente pode ter uma surpresa e o time conseguir dar uma outra resposta. Tomara que aconteça. Nós estamos falando do futuro do clube. Um rebaixamento nesse momento na história do Inter, ou mais um ano lutando contra o rebaixamento, tem consequências terríveis. Tomara que o Inter consiga abrir os olhos nessas várias frentes que precisa, porque depois do que aconteceu no ano passado, o Inter precisa de um campeonato de recuperação.